Está no ar a partir de agora mais um podcast Pode Brilhar, porque aqui é o seu espaço de brilhar, compartilhar. Eu costumo dizer que não pode existir entre mulheres concorrência, porque juntas somos mais fortes, vamos nos unir e assim escalar e crescer cada vez mais. E hoje, gente, eu trouxe uma mulher maravilhosa, super empoderada, arquiteta, ela que é referência no ramo dela, Miriam, bem-vinda! Obrigada. Preparada, Miriam? Preparada, vamos lá. Conta um pouquinho, em poucas palavras, quem é a Miriam? A Miriam é uma arquiteta, mas antes de ser arquiteta, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou tia, eu sou uma sonhadora. E aí eu realizo sonhos dos meus clientes, sonhando junto com eles. Que bacana! E você, como arquiteta, qual o seu principal propósito? Porque sempre por trás de trabalhos existe algo que queima ali no coração, né? Uma missão, um propósito. Qual o seu propósito hoje como Miriam arquiteta? O meu propósito hoje é conseguir transformar as vidas dos meus clientes por meio dos seus lares, dos seus espaços. Eu não me limito ao lar, porque às vezes é na empresa, é no escritório, é um consultório, é o sonho do cliente. Sim. Então eu vou tratar com ele naquele espaço dele, traduzir o sonho dele e fazer se tornar real. Esse é o meu propósito. Gente, e é uma missão muito importante, né? Porque, como você disse, não é só uma casa, um consultório, são sonhos, algo que a pessoa projetou. Exatamente. Como é para você quando você vê o seu cliente recebendo ali o projeto ou entrando no ambiente já pronto? Qual que é a sensação? A minha sensação é de realização, é como se fosse um sonho meu. Porque antes de estar pronto, eu já vi aquilo na minha cabeça, né? Na minha imaginação, na hora de projetar, na hora de escolher os materiais. E tendo uma relação muito. Eu viro amiga dos meus clientes. Então, mesmo depois que acaba a obra, que acaba tudo, a gente continua tendo uma relação. Que legal! E eu vejo o quanto impactou isso na vida deles, né? Sim. É conciliar o budget dele, o orçamento, com os materiais, sem perder a essência do sonho. Olha. Porque às vezes o cliente se limita e fala, não posso isso porque eu não tenho grana para fazer. Então a gente vai procurar algum meio de chegar num similar, ou de chegar algo perto, ou de moldar esse sonho para que se realize e que seja realmente real para o cliente. Que seja Olha que legal, literalmente gente. real, que ele seja palpável para ele. Independente, né, do nível que seja uma casa de 1.500 metros quadrados ou um loft de 25 metros quadrados, entendeu? Sim. A gente tornar isso real. E ver o cliente se realizar quando ele entra no ambiente, quando ele recebe o projeto. E agora a gente trabalha com 3D, com imagem realista. Então, quando o cliente vê e ele se emociona, e assim, muitas reuniões, os clientes se emocionam, eles choram. Sério? Porque estão vendo, porque traduziu o que eles pensavam realmente. Eu me sinto realizada já ali. Olha. Me dá um gás para fazer cada vez mais isso. Que bacana. E você falando, seu olho já brilha, Miriam. Por isso que é importante a gente trabalhar com o que a gente gosta. Sim. E não só trabalhar como ter realmente um propósito. Sim. Eu fico te imaginando, meio que parte ali da história, né? Sonhando junto, sim, pensando em cada detalhe. Eu tenho clientes que hoje, eles mandam um invite para mim com o aniversário dos filhos. Sério? E não aceitam que eu não vá. Olha! Você tem que arrumar um espaço. Eu quero ver você aqui no aniversário do meu filho, da minha filha. Em algumas obras, no meio do caminho, o cliente engravida, a gente tem que mudar o projeto, adaptar, sério? Criar um quartinho de bebê. Gente, que em legal! Em outras situações, assim, o filho tá numa idade já de faculdade, vai viajar, vai fazer um intercâmbio, aí a gente adapta o espaço. E sempre entendendo a esfera do cliente. Porque quem vai usar o espaço é ele, né? Sim. Então, é um cliente que recebe muita gente, é um cliente que não gosta de visita, é um cliente que viaja muito, é um cliente que gosta de praticidade. Então a gente vai sempre ali observar o cliente, que si, bacana. Cada pessoa. Não são só projetos, são pessoas que eu estou tratando ali. Sim. E como é para você todo o processo de construção? Acredito que você primeiro faça uma entrevista, entenda tudo sobre o cliente. Como funciona? Sim, funciona assim. Vem um primeiro contato, que é uma indicação ou alguma captação de marketing. E aí a gente marca uma reunião, uma primeira, eu chamo de pré-briefing. Que eu vou entender onde esse cliente vai se encaixar. É um imóvel comercial, é uma residência, é um apartamento, é decoração, ele quer um projeto do zero, de uma construção do zero, é uma reforma. Eu vou entender esse contexto para eu conseguir elaborar uma proposta para esse cliente. Totalmente personalizada, toda edição. Eu faço uma proposta para cada cliente, não é uma coisa que um vendedor vai pegar um padrão e vai dar um preço por metro quadrado, isso vai ser adaptado para cada cliente. Olha que legal. O cliente precisa só do projeto, eu forneço o projeto. O cliente quer que eu pegue na mão dele e vá até a entrega das chaves, eu vou até a entrega das chaves.
Tudo depende aí da flexibilidade desse cliente. Num segundo momento, aprovamos a proposta, a gente tem um briefing, que é a reunião mais longa e a mais importante de todo o processo. Porque é nesse briefing que eu faço a entrevista, eu entrevisto todos da família. Pode ser uma criança de Nossa, 6 anos. sério? Eu entrevisto a criança para saber qual o sonho daquela criança naquele momento. Cada espaço, quem usa mais a cozinha, quem usa mais a churrasqueira, como que é a rotina de vocês almoçam juntos, fazem as refeições juntos. Eu faço toda a entrevista e não necessariamente eu pergunto quantos quartos eles querem, ou quantas salas eles querem, ou uma mesa de quantos lugares. Eu vou entrevistando a família para entender se eles recebem Olha! visitas, se eles não recebem. É mais subjetivo. Sim. E a partir do momento que eu comecei a fazer esse briefing mais aprofundado, focado nas pessoas e não na construção, eu tenho 100% de aprovação na primeira reunião de apresentação Olha, de gente, que projeto. legal. E como surgiu essa ideia? Porque eu entendo, pelo pouco que a gente conversou, que é um diferencial seu, né? É um jeito Miriam de ser e de Exato. trabalhar. Como surgiu essa ideia? Eu sempre tive muito essa conexão com pessoas, de querer cuidar, esse instinto de cuidar do meu cliente. E eu fiz alguns cursos de especialização, estou me especializando agora em neuroarquitetura. E aí, ao longo do curso, eu descubro que eu já projeto em neuroarquitetura desde Sem sempre, saber. só que era um conhecimento mais intuitivo. E agora eu Olha! estou realmente tendo uma certificação disso Legal. e aprimorando isso. Mas eu comecei a ver que a falta da entrevista gerava muitos retrabalhos, revisão de projeto. Gente, Aham. mas eu não gosto disso daqui. Por exemplo, ripado, que é uma coisa muito linda. Teve um projeto que a cliente me deu várias referências de ripado, eu falei assim, vou colocar no projeto todo. Chegou lá e falou assim, mas eu não gosto. Sério? Foi falta de um detalhe na entrevista, que ela mostrou a Olha! imagem das cores e eu interpretei que seria aquela Sim. textura. Olha! Entendeu? Eu comecei a refinar, mas não é um refinamento que eu peguei num curso. Eu fui refinando de acordo com a vivência mesmo. Eu Aham. faço projetos já desde muito nova. Eu falo que eu nasci arquiteta, ali. Ah, isso que eu ia te perguntar, gente, Nasci imagino. arquiteta. O meu pai é mestre de obras e ele me ensinou. Já ando no canteiro de obras com ele desde pequena. Que legal. Eu lembro que a primeira vez que eu vi um projeto aberto, que ele levou para quantificar e abria um projetão em casa, eu olhei, eu tinha 8 anos de idade, eu lembro até hoje, que eu falei assim, é isso que eu quero quando eu crescer. Eu Sério? falava 8 exatamente anos? isso. E aí vim num caminho, comecei a fazer ensino médio junto com curso técnico em edificações. Então já comecei a trabalhar na área, já comecei a projetar. Meu primeiro projeto que eu vendi, eu tinha 16 anos. Foi pra Sério, uma Miriam? prima. Que legal. A gente transformou um negocinho que ela tinha num mega sobrado e até hoje ela fala, não, vocês Sério? transformaram minha vida. Ai, gente, eu quero ver, olha, eu curiosa. E esse eu fiz à mão, inclusive, eu tenho guardado ele. Olha que legal. Eu não sabia usar o AutoCAD ainda, fiz à mão e fui fazendo. Eu já fazia desenhos antes. Eu fazia desenho, por exemplo, em escala, escalonado, seu pai é arquiteto, né? Você deve saber, sem saber o que era um escalímetro, a ferramenta. Quando eu entrei no curso, o professor falava, mas você já sabe fazer isso, como assim você sabe? Gente, e o que você Eu acha não sei. disso? É um dom? É um dom. De onde você puxa? Porque eu vejo muitos músicos, meu irmão, por exemplo, com 6 aninhos ele começou a Aham. tocar o teclado sem conhecer de nota. Ele fazia o dó, o ré. Todo mundo falava, gente, mas como que esse menino parece que tem um ouvido, Intuitivo. um dom? O É que um você dom. pensa sobre isso? Eu penso que foi Deus que me presenteou com esse dom. Eu tenho uma facilidade imensa de aprender, qualquer coisa pôr na minha mão, e fazer tudo com excelência. E ter esse conhecimento, é uma coisa intuitiva, assim, vem comigo. Então, por exemplo, eu já uso técnicas de neuroarquitetura sem saber que era neuroarquitetura. E Aham. agora eu sei e aplico com ferramentas ainda melhores de percepção, de usar o sensorial, de trazer o ser humano para o foco do projeto. Então, isso é um dom que nasceu comigo e eu atribuo a Deus. É Ai, Deus que quem nos bacana. presenteia com esses dons. Verdade. E o que eu percebo em você, o que eu percebo na Miriam, ela realmente ela tem um espírito empreendedor porque ela não é uma arquiteta, ela trabalha um pouco com psicologia, Sim, um pouco com marketing, marketing sensorial, marketing de emoções, vê uma oportunidade e agarra. Por exemplo, vamos contar novidade de agosto? Vamos. Pode contar. Em agosto eu vou estar na edição da revista Mulheres que Brilham, né? Falei certo? Sim. Mulheres que Brilham. Em agosto eu tô tem uma matéria minha lá para vocês lerem. E existem mulheres que encontram desculpa para cada oportunidade e aquela que faz acontecer. Como foi para você quando chegou a proposta? Você meio que pensou, aceitou na hora? Por que que você aceitou? Conta um pouquinho. Olha, a proposta da revista, você fala? Isso. Nós temos, eu trouxe a minha mentora aqui, né? Maravilhosa. E a gente trabalha dentro da quarta dimensão.
E aí, a curiosidade depois, eu deixo pra você tratar com ela. Ah, legal. Mas, quando veio a proposta, eu já queria fazer, que eu falava assim, é aparecer, mas assim, mas é longe. Veio uma questão, um conflito ali, tipo assim, é longe, talvez não seja o meu público, a parte burocrática, né, da empresa. Sim. E aí, em sequência, eu fui orar. E é a quarta dimensão, que é o Espírito Santo, né, em outras palavras. Eu ouço a voz nitidamente, eu tenho essa intimidade. Que lindo. Então eu falo assim, vai fechar sim, pode voltar lá e dar ok. Gente, olha, tô me Aí arrepiando. aí eu fui Como me Deus referi também. trabalha. E eu vim e fechei. E só de mencionar que eu vou sair na revista, já me abriram algumas portas. Sério. Assim, eu sou obediente. É isso Olha, que parabéns. Obediente tem visão. Porque o que você falou, conflitos é do ser humano. A gente sempre, inconscientemente, a gente sempre vai encontrar alguma barreira. Sim. Mas a mulher que tem visão, que é empreendedora e que tem fé e confia em Deus e entrega em Deus, ela tem essa amplitude, né? Com toda certeza. Parabéns. Com certeza, obrigada. Fico muito feliz. E mais feliz ainda em saber, gente, eu não sabia disso, tô sabendo agora. Porque eu, a minha equipe, a Lara, que tá aqui também, assessora da revista, a gente sempre fala, Deus, antes de começar, vá à frente e selecione para nós as pessoas. O que não for para ser, tira. O que for para ser, traz. Então, realmente, Deus, ele não une pessoas, une propósitos, né? Isso que eu ia dizer. Eu ia dizer exatamente isso. Olha, Deus une gente, que propósitos. sintonia, que legal. Isso é muito importante. Quando a gente atribui, a gente agradece, né? A gente tem que ser grato por todas as oportunidades. E Deus faz exatamente isso. Ele nos guia no caminho que a gente tem que ir. Muito feliz. Foi assim para eu resolver deixar o emprego formal e vir para empreender. A gente sabe que não é desafiador no Brasil. Sim. Né? E para mulheres, porque tem toda uma questão, né, cultural do Brasil. Sim. Mas eu sou queridinha. Nós temos um projeto ali que chama Queridinhas de Papai. Eu falei assim, gente, eu sou queridinha, então Deus tá comigo, estamos indo. Olha que lindo, gente, que Tá tudo legal. certo. E como foi essa transição? Quando você decidiu, eu vou empreender, vou deixar tudo pra trás, vou realizar o meu sonho? Porque, como ela disse, gente, é desafiador. E eu vejo tanta mulher que tem potencial, que tem talento, tem muitos projetos lindos no papéis, na hora de colocar em prática, ela acaba sendo confrontada por aquele eu sabotador, naquele eu interior, e acaba se bloqueando. E poucas mulheres têm a coragem de pensar fora da caixinha, de falar, não, eu tenho uma ideia boa, eu vou fazer. Como foi pra você essa transição? Eu fui desafiada, na verdade. Né? Eu trabalhei numa construtora de alto padrão há muitos anos, que é maravilhosa. Eu tinha funções estratégicas dentro dessa empresa e de um alto escalão, né? Eu era da diretoria da empresa. Só que eu estava sendo o tempo todo desafiada, porque lá nós trabalhávamos com obra, eu não tinha autonomia para algumas decisões, não eram projetos meus. E eu sonhava em projetar também. Sim. Porque eu via projetos assim dos maiores players de São Paulo, de escritórios conceituados, renomados, e eu falava assim, mas o meu é melhor. Eu penso mais no meu cliente nesse quesito. Porque eu conhecia o projeto e conhecia o cliente. Uhum. Eu lidava com o cliente diretamente. E às vezes eu falava assim, esse projeto não tá doido, esse cliente. E isso me deixava mal, me deixava desconfortável. Sim. E aí chegou um momento, eu já fazia projetos em paralelo, então era horário comercial construtora e os horários extras, noite, final de semana, feriado, eu já desenvolvia projetos. E aí chegou um momento em que eu tive que fazer a escolha, e eu escolhi por mim, pelos meus clientes. Eu tive um suporte, que todo o início é desafiador, eu tive um suporte do meu pai. Ele estava morando comigo aqui na época, que ele vem temporadas para trabalhar. Se não, sai, eu seguro as pontas, né? Que a gente fica naquela preocupação doméstica das contas e de tudo. Sim. Você tem um período, tantos meses para você conseguir se erguer, se sustentar, e aí aí eu fico tranquilo, volto para minha casa e você continua seguindo. E foi assim. E antes do que a gente tinha previsto, eu já tinha clientes. Olha. No momento em que eu falei, gente, estou saindo abrindo o meu escritório, começaram a abrir portas de onde eu não imaginava, assim, indicações, clientes que vinham, amigos, assim, eu tive muito trabalho e tenho ainda bastante trabalho. Olha, que bacana. E você falou algo interessante, porque esse ano, eu acredito que cada ano é uma evolução, Sim. e esse ano Deus está trabalhando muito comigo, fim de ciclos. Porque quanta gente Nossa, tem medo verdade. de finalizar, a gente chora, não querendo desapegar daquela roupa antiga. Mas Deus fala pra gente, olha, até me arrepio falando, minha filha, tem algo melhor, encerra esse ciclo que você vai ver o que eu tenho pra você. E quando a gente tem a coragem de fazer isso, parece que as portas vão se abrindo, né? Exato. Ele vai conduzindo tudo, ele vai direcionando. Tem uma amiga que fala assim, às vezes a gente precisa pôr o pé e Deus coloca o chão. E assim, em alguns momentos da vida a gente sente que é exatamente isso. Assim, vai e faz, né? Assim, encerra esse ciclo ou toma uma decisão e faz.
Deus não trabalha com indecisos, né? Tem que Sim. decidir. E aí ele começa a nos abençoar. Olha, E abrir portas e vir projetos maravilhosos. Eu já trabalhei com projetos que eu, na época de construtora, eu não imaginava que eu fosse atingir. olha, Entendeu? que legal. E hoje eu trabalho alto padrão, eu trabalho, assim... Eu entro Melhor escolha da sua vida, né? eu entro nos locais mais caros de São Paulo, por exemplo. Não são coisas que lá quando eu tava indecisa, se eu ia, se eu não ia, eu falava assim, e se eu ficar projetando só projetinho pequeno? Assim, mas eu estava com medo. Aham. Era a sabotadora, Sim. entendeu? Eu demorei também um tempo para tomar uma decisão na minha vida de encerrar um ciclo. Eu chorava apegada, mas eu construí, mas eu fiz, não. Quando eu decidi, eu coloquei nas mãos de Deus, falei, eu vou fazer então o que eu tô sentindo que Deus tá falando. Hoje foi a última lágrima. Quando eu decidi, em pouco tempo, as coisas caminharam de uma forma que eu falei, meu Deus, se eu soubesse ter encerrado esse ciclo antes, por que eu teimei? É bem assim. É bem E assim quem mesmo. era Miriam antes do empreendedorismo e depois? Antes, eu só sonhava em empreender. Eu tinha um incômodo. Era uma mira incomodada. E eu ficava ali, eu tava ali no padrão, seguindo um padrão, que era acordar cedo, trabalhar, esperar a sexta-feira, ficar chateada com a segunda. Eu queria quebrar esse padrão, mas eu não tinha coragem. Eu tinha medo. Eu era sonhadora, mas eu tinha medo. Aham. O sonho, quando você não levanta pra realizar, ele não se realiza, né? Sim. Antes do empreendedorismo, eu era a medrosa. Acho que define bem. Olha. E depois, assim, sonhadora e executora. Então, assim, é pra fazer? Vamos lá fazer. A gente arregaça as mangas e vai fazer. E você sente uma evolução no nível de consciência? Nossa, o que eu Sim. mudei, o que eu aprendi como empreendedora. Muito, muito, muito. Em todos os sentidos. Porque quando a gente vai empreender, eu brincava que no começo da empresa é eu presa, que é eu marketing, eu financeiro, eu venda, eu projeto, eu faço tudo. E hoje eu tenho um time que me ajuda. E eu sou grata a Deus pelo time, porque também são pessoas que Deus traz pra nós, né? Sim. Eu consigo, por exemplo, estar aqui com você e o meu escritório não tá parado, Aham. entendeu? Tá tudo funcionando. Então, essa expansão de consciência, de compreender algumas coisas, de compreender pessoas, principalmente, porque o meu produto é realizar sonhos de pessoas. Aham. Assim, quando a gente começa a ter um nível maior de consciência, até isso melhora. Esses Sim. relacionamentos com os clientes melhoram. Verdade. A gente para de ter dependência emocional, de, ai meu Deus, o cliente está me ligando de novo, eu não vou atender esse cliente agora. E começar a ter uma percepção de, esse cliente precisa de quê agora? Deixa eu entender esse cliente, às vezes ele só quer que você escute ele. Sim. Não é nenhum problema que você tenha que resolver, é só para escutar. E as pessoas hoje estão carentes, né, dessa atenção, desse... Gente, que bacana, parabéns pela história. Obrigada. Eu te vejo, antes do empreendedorismo, como um pássaro em gaiola, Sim. que só trabalhava, né? Trabalhava porque era preciso. E depois disso você se libertou, passou a voar, passou a enxergar o quanto você poderia muito mais e você passou a cumprir um propósito. E é muito gostoso. Sim. Eu não vejo o empreendedorismo como um trabalho, eu vejo uma missão, algo gostoso, algo leve. A gente ofertar na vida do outro aquilo que Deus nos deu como propósito, como missão, né? A gente, para cada vendedor existe um comprador. E tem pessoas que precisam que os seus lares sejam transformados. E o meu propósito é esse, transformar a vida das pessoas. Na neuroarquitetura a gente aprende que a gente trabalha o inconsciente das pessoas. Sim. Então tem muitas coisas que às vezes ela não sabe que precisa, ou ela não sabe que está sendo induzida por conta do ambiente que ela está inserida. Sim. E aí eu Nossa, venho é muito pra importante esse transformar trabalho isso. psicológico, porque é um Sim. trabalho psicológico, né? Exatamente. As cores influenciam, as texturas influenciam, o tamanho do ambiente influencia. Então tem todo um trabalho minucioso ali por trás, antes de eu apresentar uma proposta de um projeto para um cliente. Gente, que legal. E agora eu quero que você conta pra eles, pra aquela câmera, a grande novidade, seu diferencial, que eu já falei, Miriam, me convida que eu quero participar dessa experiência, quero conhecer. Então você quer reformar sua casa, tem um sonho, quer construir empresa, lar, olha só que incrível. Gente, é novidade. É uma coisa totalmente premium para os meus clientes queridos. E vocês podem ser meus clientes. Que nós vamos apresentar, nós já estamos trabalhando nisso e já estamos implementando softwares para atender, para apresentar os nossos projetos em realidade aumentada para os nossos clientes. Então você vai se sentir inserido dentro do ambiente. Colocar o óculos de realidade aumentada e conseguir olhar o seu ambiente em 360 graus. E isso é, assim, transformador. É uma experiência única que só os clientes da Miriam Mendes vão ter. Olha que bacana. E eu já me ofereço para ir cobrir, mostrar em primeira mão Já está aqui no podcast convidadíssima. Pode Brilhar.
Gente, que papo gostoso. Foi um prazer, viu, O Miriam? prazer é todo meu. Para finalizar, qual a dica, o conselho que você dá para aquela mulher que está nos assistindo e tem esse mesmo sonho de empreender, não importa a área, não importa a situação atual, as dificuldades? O meu conselho é conversar com Deus, primeiramente, e tomar uma decisão. Quando a gente toma uma decisão, Deus trabalha em prol disso. E a partir do momento que você decide, as coisas acontecem. Só sair de cima do muro. Com certeza, muito obrigada. Anotem aí a dica. Aqui é um espaço reservado para que possamos realmente ter essa troca, te ajudar, porque temos que ser mulheres que levantam mulheres, né? Com certeza. Esse é o nosso propósito. Miriam, muito obrigada. As portas estão abertas e a gente marca um outro bate-papo, porque esse daqui foi só o começo. Não deu para explorar tudo que eu queria. Vou ter muito amor. Obrigada.